Quero compartilhar uma palavra que vai abençoar muito a sua vida e vai fazer muita diferença no seu ano de 2026. Essa palavra tem a ver com aquilo que eu comecei a falar com vocês no culto passado. Foi domingo, né? Pela manhã. Eu quero te dar mais um pouquinho hoje. E eu quero pedir que você faça todo o silêncio possível. Os papais, por favor, segure as crianças, só não dane com elas, irmão. Criança aqui nessa igreja, ela tem trânsito livre, tá? Você contenha só os excessos, mas não brigue com as crianças, por favor. E eu quero pedir toda a sua atenção, eu vou ser breve aqui, porque eu sei que você tem que ir para sua casa, comer bastante ainda, né, gente? Mas eu fico feliz, eu estava ali imaginando, você vê, olha, nesse culto, nós estamos aqui quase com a casa lotada, todos os campos estão fazendo esse culto agora também, um monte de gente viajando, e eu estava pensando ali, pastor Vilmar, pastora Lia, a gente podia no ano que vem fazer umas loucuras igual a gente fez, locar lá o espaço da Transbrasiliana e juntar todo mundo de novo. A loucura, não é, irmãos? Já pensou a gente fazer isso novamente? Tem muita gente aqui que não é dessa época, mas você imagina nós fazer um cultão desse lá de novo, todo mundo junto. Você topa? Topa então, irmão? Então nós vamos ver se nós faz isso aí. Pensa, todo mundo junto lá. Meu Deus. Então eu quero pedir sua atenção, por favor. A palavra que eu quero refletir com vocês hoje é sobre um espírito iluminado. Mas um espírito iluminado para amar a Deus, viver Cristo e servir pessoas. Eu tenho muito para falar sobre esse assunto, é por isso, irmãos, que eu estou orando tanto. E eu estou pedindo tantos irmãos, primicia com generosidade, porque eu quero tanto, irmãos, que essa igreja tenha um podcast, irmãos, para a gente ensinar isso, ensinar sobre vida no Espírito, ensinar sobre santidade, ensinar sobre tantas coisas, e fica lá, você pode assistir um pouquinho de cada vez, pense o tanto que seria bom. Então, por favor, um espírito iluminado. Quando você entender o Evangelho, porque você só pode entender o Evangelho pela ação do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. E quando você entender o Evangelho, então você vai caminhar, você vai andar no Espírito. Mas pastor, o que é isso? Eu entendo o Evangelho, eu leio a Bíblia. Irmãos, eu estou falando de um entendimento que só pode ser obtido pelo seu Espírito. Um entendimento que vai além da letra. Um entendimento que vem da luz de Cristo. Eu quero chamar 2 voluntários aqui. Vem cá, meus voluntários. Eles vão ficar aqui comigo o tempo inteiro. Espera aí, tem um mistério aqui muito grande. Isso aqui são 2 tipos de crente. Um crente que não tem o espírito iluminado. E ele vive lutando para ser crente. Ele vive lutando, esforçando,
para servir a Deus. Mas a vida dele é cheia de altos e baixos. Ele é um crente, ele é um filho de Deus, ele só não tem revelação, só não foi iluminado ainda. Esse aqui também é um crente, nascido de novo, só que ele entendeu o Evangelho, e ele tem revelação na palavra. Ele não precisa se esforçar, porque ele entendeu o que é a obra da cruz. Aquele lá não entendeu, irmãos. Qual desses dois crentes aqui representa a sua vida? Você é desse que está lutando o tempo inteiro, se esforçando na carne, no braço o tempo inteiro? Ou você é esse aqui que tem revelação, que tem luz, que é iluminado, que entendeu o Evangelho? Não é difícil entender porque que você vai encontrar crente cansado, fadigado, desanimado, sem forças, esgotado, onde nada faz sentido para ele. A Bíblia já não faz sentido, um culto já não faz sentido, oração já não faz sentido, uma vigília não faz sentido, e você vai encontrar crente que descansa em Deus. Esse aqui entende as coisas espirituais. Quando você fala com ele, você conversa com ele, ele entende os mistérios de Deus. Esse aqui não adianta falar, não adianta ensinar, porque a vida dele é isso aqui, irmão, é lutando. Só fica ali, pode bater mais devagarzinho, senão você vai cansar, você não vai dar conta de ficar até a palavra, né? Então, por favor, preste atenção. Uma vida de tribulação, de cansaço, e uma vida de descanso. Qual delas você quer? Para ser iluminado, você só precisa permitir que Cristo viva em você. Eu vou repetir isso aqui. Para ser iluminado, você só precisa permitir Cristo viver em você. Por favor, olha isso aqui. Olha essa oração do apóstolo Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele quem? Cristo. Preste atenção, irmãos, nessa pequena palavra, dê a vocês. Ter o espírito iluminado não depende do que você faz, do seu esforço, é uma dependência de Deus. Por isso que ele está falando, eu vou pedir, eu vou orar para que Deus dê, só Deus pode dar isso. Só Deus pode tirar você dessa vida atribulada aqui, e colocar você daquele jeito ali. Eu vou pedir que Deus dê a vocês, olhe, para ser iluminado em 2026, vocês precisam depender única e exclusivamente de Deus. Você vai entender mais aqui, por favor, olha aqui o restante da oração. Oro, Paulo ainda continua orando, oro para que os olhos do coração, o que é olhos do coração? O homem interior, o seu espírito. Então ele está dizendo, olha, eu estou orando para que o seu espírito seja iluminado, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele, Cristo, o chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos. Mais uma vez, repare na palavra dê a vocês.
Só Deus pode te dar um espírito iluminado. Não depende de você, não depende do quanto você trabalha na igreja, do quanto você frequenta a igreja, não depende do seu esforço, não depende da sua capacidade, do seu intelecto, depende de Deus te dar. Você deve conhecer muitos crentes assim, não é, irmãos? A vida não sobe nunca, não decola. Hora que vai lá em cima, olha, vê se esse cara tem descanso, irmãos. Olha assim a vida de muitos crentes assim, irmãos. Esse aqui pode até arrumar uma cadeira para ele aí, irmão. Arruma uma cadeira para ele, para a gente pôr ele mais descansado ainda. Olha aí. Fala para o seu irmão, Deus quer te dar descanso. Agora preste atenção aqui, por favor. Um espírito iluminado nasce da comunhão com Deus. Diga, comunhão com Deus. O espírito iluminado nasce da comunhão com Deus. Não existe iluminação espiritual sem relacionamento com Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Não são seus anos de crente, não é porque você cumpriu todos os rituais da igreja evangélica, eu sou batizado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não depende disso. Ter o espírito iluminado depende da sua comunhão, é intimidade com Deus. O que eu quero que você entenda aqui, irmãos, é que você não pode entrar 2026 desse jeito aqui, pelo amor de Deus. Tentando levar sua vida para cima, a todo custo, sem ter descanso algum, sem ter paz, sem ter refrigério. Como eu disse domingo passado, a cruz não é uma declaração, um convite de uma vida sacrificial, de sofrimento, dizendo, olha o tanto que eu sofro para ser crente, olha o tanto que eu sofro para ser homem de Deus, olha o tanto que eu sofro para ser uma mulher de Deus. Não, a cruz não é isso. A cruz é uma declaração dizendo, olha, o que Deus já fez por mim, todo o preço já foi pago. O nome disso é graça de Deus. É nesse relacionamento com Deus, onde o Espírito Santo nos fará ver, amém, gente? Irmãos, existe um mistério na Bíblia sobre ver, existem várias maneiras de você ver, e uma das maneiras que a Bíblia fala, é que você vê com os olhos do coração, com o seu espírito. Você precisa ver o que Deus já fez por você. Você precisa ver quem é você em Cristo. Você precisa ver quem é Cristo em você. Se você não ver, você vai ficar desse jeito aqui. Na antiga aliança, havia um mandamento para as pessoas guardar o que, irmãos? O sábado. Sim ou não? Ninguém podia trabalhar no sábado. O que é o sábado? O sábado, o dia sabático, é uma pré-figura de Cristo. Cristo é o seu descanso. Cristo é o seu refrigério. Cristo é a sua paz. Quando eu vejo Cristo em mim, quando eu vejo a obra que Cristo fez por mim, quando eu vejo que o que eu sou em Cristo, eu entro no descanso de Deus. Se eu não ver, é aquilo ali que eu vou viver. Ó, tem até fogos aí, tá vendo? Escute isso aqui, por favor. Você somente verá
claramente a obra de Cristo, se primeiro estiver aos pés do Senhor em adoração, amém, gente? E a adoração aqui, irmãos, ultrapassa os limites da música, do instrumento, de voz. Adoração aqui é se render. Você não é iluminado pelo que você faz, você é iluminado pelo tanto que você vê. Permita Deus mostrar a você. Permita ver a luz do Evangelho. Esse homem aqui está cansado, irmãos, porque ele tem que fazer. Aquele ali só sou. Olha o que está escrito no Salmos 36, verso 9: na sua luz, vemos a luz. Quando você está em Cristo, você vê quem é você, quem Cristo é em você, você vê a obra que foi feita por você. Essa palavra é cura, essa palavra liberta, porque você começa a ver uma luz que já existe dentro de você. Ela não está lá no céu, ela não vai vir, já está aqui. Por isso que João diz, lá em João Jesus diz, permaneçam em mim. Qual que é o seu segredo para ser iluminado? Permaneça em Jesus. Permaneça. Deixe Jesus pegar esse fardo, esse peso, que está te cansando, essa luta, essa escravidão. Permita Jesus se revelar a você. Uma vida iluminada começa no altar. Altar aqui não é essa plataforma, altar aqui é a presença de Deus. Uma vida iluminada começa na presença de Deus, não é no palco, não é por tanto que você faz, não é o tanto de trabalho que você faz. É pelo tanto que você aprende dele, que você vive com ele, que você alimenta dele, que você conhece dele, que você é íntimo dele. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Tanta gente que está correndo, corre atrás do dinheiro, nunca tem dinheiro, corre atrás de uma família abençoada, nunca está abençoada, corre atrás de uma vida espiritual estabilizada, nunca está estabilizada, corre, busca, faz tanto, luta tanto, e nunca consegue, porque você ainda não viu ele em você, você ainda não sentiu os efeitos da cruz na sua vida. Esse aqui não, irmãos, está em paz. Deixa eu falar uma coisa que vai escandalizar você, mas preste atenção. Esse aqui não precisa de mulher para ser feliz, não precisa de dinheiro para ser feliz, não precisa de carro para ser feliz, não precisa de filho para ser feliz, ele não precisa de nada para ser feliz, ele já tem tudo que ele precisa para ser feliz. Esse aqui está cansado e nunca tem nada, porque ele busca tudo na força do braço. Meu Deus, como nós precisamos entender isso. O espírito iluminado é sensível ao que, gente? Ao Espírito Santo. Ei, queridos, está na hora de você buscar ser sensível à voz do Espírito, à presença do Espírito. Está na hora de você ser sensível àquilo que Cristo está fazendo nesse tempo, nesse dia, o que Ele vai fazer nesse ano.
Tem um pastor amigo meu, chama Moser Moraes. Tem muitos anos que eu não vejo ele. Mas pensa num homem tão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha essa história, tanto que é interessante. E um dia ele contando assim que ele teve uma briga muito feia com a esposa dele. E os dois foi para o culto assim, irmãos. Um do lado da calçada de lá e o outro. Aí olha para você ver. Aí cansa mesmo, né, irmão? É o que acontece com muito crente, irmão. Mas continua batendo esse trem para cima e para baixo. E chegando. Hora que chegou perto da igreja, sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou na mão da esposa. Para ninguém ver que ele estava brigado. Aí entrou, participou do culto normalmente. Hora que acabou o culto, voltava para casa, um foi para um lado, outro da calçada, e outro do lado da calçada de cá, e foi andando. Ao que chegou em casa, que ele entrou para dentro, ele escutou a voz do pastor dele, lá na porta chamando, Moser, Moser. Aí ele, mais do que depressa, fez o quê? Fez as pazes com a esposa de novo. O pastor vem, está vindo aqui em casa, está vindo aqui em casa. Só que quando ele abriu a porta, o portão não tinha ninguém. E ele falou, uai, eu pensei, você não ouviu não? Eu não ouvi não, mas eu ouvi a voz do pastor, só que ele não está lá fora. Aí ele voltou normal, a hora que ele voltou normal, a briga com a esposa de novo, o Espírito Santo falou para ele, você é capaz de temer o homem, mas não é capaz de temer a minha presença. Você é capaz de respeitar o seu pastor, mas não é capaz de respeitar a minha presença. Você precisa ser sensível à voz do Espírito. Ser iluminado no Espírito é ter consciência da presença e do mover de Deus. Amém, gente? Você chega num ambiente, você sente a presença. Você chega num lugar, é notório. Você vê algum movimento, você vê Deus fazendo, Deus falando, Deus agindo, porque você é sensível, você é iluminado. Agora já reparou que tem crente, irmãos, que ele está num ambiente igual esse aqui, e para ele não faz diferença. Ele vai numa convenção, não faz diferença. Ele vai numa reunião, não faz diferença. É como eu falei domingo passado, você tem que discernir. Toda reunião é importante, mas o que vai ser tratado na reunião é mais importante do que a reunião. Tem gente que fala assim, eu fui na reunião, mas você pergunta, o que tratou lá? Não sei. Eu fui no culto, todo culto é importante, mas a palavra é o momento mais importante. Eu fui no culto, e o que foi pregado, ensinado? Não sei. Você esteve no ambiente, mas não teve sensibilidade, não foi iluminado pela presença. Deu uma travada aí, me ajuda aí, filho. Não. Onde eu estava? Aí. O Espírito Santo consola, diga, o Espírito Santo consola. Ele ajuda, ele encoraja, mas também nos ativa, amém, gente? Ele nos dá o quê? Discernimento, nos direciona nas nossas escolhas. Como que ele faz isso? Governando, amém, gente? Fala, o Espírito Santo só dá direção, só dá discernimento aonde ele governa. Governar o quê? A mente. Você já viu que tem crente, irmão, que não é o Espírito que governa a mente dele? É cada pensamento que ele tem, irmão. Pastor, mas todo mundo tem pensamento ruim? Tem, mas você leva cativo aquele pensamento a Cristo. O Espírito Santo precisa governar sua mente, precisa governar suas emoções, seus sentimentos, sua alma. Senão você vai agir desse jeito, irmão. O que estava ruim ficou pior, olha para você ver.
Se o Espírito Santo governa a sua mente, a sua alma, a carne vai o quê? Perder espaço. Quem aqui conhece um crente carnal, gente? Seja sincero, quem conhece crente carnal aqui, irmão? Irmão, crente carnal é igual mato, diminui, mas não acaba. Tem muitos. E por que são carnais? Porque não é Deus que governa eles. Eles não andam no Espírito, andam na carne. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, gente? Filhos de Deus. Levanta sua mão comigo e diga assim: 2026, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Fala, Deus vai governar a minha alma e a minha mente, no nome de Jesus. Agora aponta o dedinho para quem está do seu lado, e você também, Deus vai te governar, irmão. 1 Coríntios 2:12 diz assim, olha, recebemos o Espírito que vem de Deus para conhecermos. Por que Deus te dá o Espírito? Por que você é iluminado? Para conhecer, para enxergar, para ver. Eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. 2026 vai ser o ano do seu maior crescimento. Não por causa da bênção, eu sei que você vai ser muito abençoado, mas por causa de Cristo, do seu relacionamento com Cristo, com a sua intimidade com Deus. Você vai ver o que nunca viu, você vai receber o que nunca recebeu, você vai viver o que nunca viveu, você vai experimentar o que nunca experimentou, você vai ter o que nunca teve, você vai andar por onde nunca andou, você vai crescer como nunca cresceu, mas porque você vai estar sensível à voz daquele que guia você em todos os tempos. Irmãos, se é para ser crente, vamos ser crente de verdade. Quando temos um espírito iluminado, isso gera o que, gente? Uma vida cristocêntrica. O que é isso? É quando nós somos iluminados, Cristo, Ele é o centro de todas as coisas em nossas vidas. Eu sou curado porque Ele me cura. Ele é a minha luz. Ele é o meu pão, Ele é a minha água. Ele é tudo em minha vida. Cristo não é um acessório de crente, Cristo é o centro de todas as coisas. É Ele que me governa, Ele que me dirige, é Ele que me guia, é Ele que me orienta. Eu estou debaixo da palavra dEle, eu sirvo a Ele, a minha alegria é Ele, Ele é meu prazer, Ele é tudo na minha vida, é tudo que eu faço é por Ele, é para Ele, dEle eu pertenço a Ele, Ele é tudo na minha vida, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Um espírito iluminado revela quem Cristo é. Se você pegar uma prancheta e sair pesquisando a crentaiada e perguntar assim, quem é Jesus para você? Você vai ficar espantado com as respostas das pessoas, irmãos. Você vai falar, esse povo vive na igreja e não conhece Cristo. Esse Espírito iluminado vai revelar quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Quem você é em Cristo. Cristo não é um complemento da vida, Ele é o eixo central, amém, gente? Ele é o eixo central.
Eu recebi uns vídeos da igreja perseguida, não sei se você já viu alguns vídeos desses. Meu Deus, tem uns irmãos padecendo, irmãos. Crente sendo colocado no caixão vivo, tampado o caixão, enterrado, você viu isso, irmãos? Crente sendo passado por cima, apanhando, sendo fuzilado. Tudo que eles querem é que as pessoas neguem Cristo. Irmãos, mas o que é a morte e a vida perante Jesus? Eu sei que você já está cansado de ver esse irmão bater esse balão aqui. Mas esse é o propósito. Eu quero que você veja. Eu falo, eu não posso entrar em 2026 desse jeito, irmão. Não é eu que fico tentando jogar a vida para cima. Eu vivo nele. Ele é tudo em mim. Nosso chamado, irmãos, não é somente para crer em Cristo, mas manifestar Cristo, permitir que Ele viva em você, permitir que Ele viva em mim. Nosso chamado é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Iluminação espiritual nunca nos isola, pelo contrário, nos envia a servir, amém, gente? Você nunca será iluminado para ser isolado, um super crente. Olha, num raio de 2 quilômetros perto de mim é só santidade. Não, irmãos. Quanto mais santo você for, mais humano você torna. Quanto mais santo você for, mais amar o próximo você vai amar. Quem é iluminado por Deus, passa a enxergar quem, gente? Quem, gente? Pessoas. Por favor, entenda o que eu quero te dizer aqui. As igrejas estão entupidas de gente, irmãos. Mas são gente que não faz diferença nenhuma na sociedade. Porque elas vivem um cristianismo isolado do pecador, não serve ninguém, não são iluminados por nada, não enxerga as pessoas. Quando você é iluminado, preste atenção nisso aqui, servir não é e nunca foi um departamento cristão, servir é um estilo de vida. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos apresenta um Deus que serve. Um Deus que enxerga pessoas. Um Deus que é humano, Iraci. Um Deus que chora. Um Deus que lamenta o caos do homem. Um Deus que estende as mãos. Um Deus que se apresenta para nós desse jeito. E às vezes você vê cristãos, meus irmãos, que não tem luz nenhuma. Luz que não se reparte, vira religiosidade. A luz de Deus em nós se expressa primeiramente em consciência de quem eu sou em Cristo. Segundo, se expressa em amor prático. Eu sou iluminado para curar, amar e servir. Agora preste atenção aqui que eu vou te falar uma coisa. Se você entender que você tem Cristo para amar, curar e servir, isso vai abrir, como diz o Michel, um portal de crescimento, de bênção sobre a sua vida.
Como nós precisamos entender isso? Meu Deus. Mateus capítulo 5, verso 16, diz assim, ó, assim, o que, gente? Brilhe a vossa luz diante de quem, gente? Dos homens. Tem luz aí, irmãos? Tem luz aí? Tem luz na sua vida? Cristo é a sua luz. Deixa essa luz brilhar. Deixa essa luz brilhar dentro da sua casa. Deixa essa luz brilhar nos seus relacionamentos. Deixa essa luz brilhar onde você estiver. Deixa essa luz brilhar. Esse tipo de crente aqui, quando vai evangelizar, você já viu como é que eles fazem? Vai para a igreja. Deus quer te abençoar. O pastor vai orar para você. Esse tipo de crente aqui fala assim, olha, vai para a igreja, é lá, ó, fica lá, tal, assim, não. E aquele tipo de crente lá, irmãos, ele evangeliza diferente. Eu falo, você quer conhecer Cristo? Só chega pertinho de mim, que Ele está aqui, você vai conhecer Ele. Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido, veio para servir. E o que é servir? Você serve com o que você tem, com o que você pode, mas sirva. Entenda que a virada não é do calendário, gente, é em seu espírito. Deus não quer fazer uma virada de calendário na sua vida, isso não vai mudar nada. Daqui a pouco você entra em 2026, não muda absolutamente nada, nada, nada. Mas se houver uma virada no seu espírito, tudo muda. Tudo muda. Se você decidir sair daqui hoje igual aquele lá, você vai sair, ter um 2026 diferente. Aí sim. Olha aqui, o ano muda, mas a transformação começa dentro de você. Começa você vivendo Cristo. Não queira apenas um ano novo, amém, gente? Queira um novo nível de consciência espiritual. Queira um espírito iluminado. Queira um espírito iluminado. Queira um entendimento sobre Cristo. É isso que vai fazer toda a diferença. Entre em 2026 com um espírito iluminado. Ame a Deus intensamente. Viva Cristo plenamente. E sirva pessoas apaixonadamente. Faça diferente de todos os outros anos. Eu desafio você que hoje, você já teve vários cultos da virada na igreja, já teve vários, onde profetizou bênção, riqueza para você, e está tudo certo, está tudo bem, mas eu quero te desafiar, entre em 2026, buscando um espírito iluminado, eu garanto que você vai ter muito, muito mais do que todos os anos.